Recentemente eu tenho pedido pra vocês comentarem qualquer coisa, porque isso tem ajudado demais o YouTube a entender que vocês não são robôs. Mas quando eu paro para ler os comentários, eu não consigo parar de rir. O Felipe amei o vídeo, amei o anime, amei o Batman, amo ser maltratado. Sem contar todas as pessoas falando que são robôs e que vão convocar todos os Autobots para assistirem meus vídeos. Vocês são sinistros e eu agradeço demais por cada comentário que vocês têm deixado nos meus vídeos. Isso realmente tem me ajudado bastante, por isso continuem assim. E nesse vídeo eu vou falar sobre um garoto burro do interior. Seu nome é Tatsumi e a sua ambição de vida é se tornar famoso na capital imperial com suas habilidades. E ele realmente se torna um grande herói famoso nesse anime. A história começa quando Tatsumi deixou a sua pequena aldeia com seus dois melhores amigos de infância para ir à capital imperial. O objetivo deles era ganhar muito dinheiro e ajudar o seu povo. Em seu caminho, Tatsumi encontra uma fera perigosa de primeira classe, chamado Dragão da Terra, que está atacando alguns viajantes. O Tatsumi entra em ação como um herói e imediatamente corta um dos braços do dragão. Depois disso, ele pula e elimina facilmente a fera em seu caminho, fazendo um corte de cima para baixo com a sua espada. Os viajantes elogiam suas habilidades e o agradecem pela ajuda, e ao descobrir sobre os seus planos para se tornar famoso usando suas habilidades, eles o alertam sobre a corrupção que impera na capital, avisando ao Tatsumi que a vida na capital é muito difícil. Depois de chegar à capital, o Tatsumi se dirige a uma base militar e se candidata a uma posição de comando. Naturalmente, o recrutador se oferece para contratá-lo como recruta de início, mas o Tatsumi se recusa, dizendo que é muito forte, e por conta disso ele é expulso do estabelecimento. Nesse momento, uma linda mulher loira se aproxima dele e diz que poderia ajudá-lo a conseguir um emprego no governo, se ele pagar uma bebida para ela. O Tatsumi aceita e eles vão até um bar. No bar, depois de tomar alguns drinks, a garota diz que conhece um formulário do governo e diz que por um certo preço ela pode ajudar o Tatsumi, colocando ele em uma posição de comando, desde que ele seja realmente forte. Ao ouvir isso, o Tatsumi fica muito feliz e entrega a ela todo o dinheiro que ele recebeu por ter matado a fera perigosa em seu caminho. A garota diz que vai cuidar de tudo e afirma para o Tatsumi que ele certamente se tornará um homem mais sábio fazendo essa parceria com ela. Depois disso, ela simplesmente vai embora com o dinheiro dele, prometendo voltar em breve com notícias. O Tatsumi espera o dia inteiro em um bar e à noite, o dono do bar revela que o Tatsumi foi cruelmente enganado. Eu recomendo sempre desconfiar de mulheres tão bonitas, principalmente as loiras. Ao ouvir isso, o Tatsumi fica triste e sai do bar com raiva, xingando todas as mulheres bonitas. E agora que ele está sem dinheiro, ele se senta em uma calçada e decide passar a noite ali. Mas é nesse momento que uma carruagem passa e a garota nobre que estava dentro dela sai e se oferece para ajudá-lo. A princípio, o Tatsumi desconfia, mas os guardas lhe dizem que a lei diária não consegue deixar de cuidar de pessoas desafortunadas como ele, e que frequentemente ela ajuda as pessoas dessa forma, sendo a Ari uma ótima garota. O Tatsumi pensa que não tem nada a perder, já que toda sua grana foi roubada. Então ele aceita a generosa oferta e vai até a casa dela. Em sua casa, ele conhece os pais dela e descobre que eles são muito ricos e possuem uma casa enorme. Ele se apresenta aos nobres e conta a eles que a caminho da capital ele e os seus amigos foram atacados por alguns bandidos, e por conta disso ele acabou se separando dos seus amigos. E como todos haviam decidido se encontrar na capital de qualquer maneira, ele continuou sua jornada e agora está procurando por eles. Ao ouvir sua história, o pai da Arya promete entrar em contato com seu conhecido militar e também pedirá a ele que encontre os seus amigos. O Tatsumi se sente realmente abençoado e a sua esperança na humanidade começa a se recuperar. No dia seguinte, ele acompanha a Arya em uma de suas viagens de compras e também conversa com os guardas. Um dos guardas o mostra o Palácio Imperial. Ele diz que, embora o imperador esteja realmente vivo, ele é apenas uma criança e o verdadeiro governante do país é o primeiro-ministro, que é realmente corrupto e por isso o país está ficando cada vez mais pobre. O Tatsumi fica furioso com toda a situação e diz que por conta desse ministro a sua aldeia tem que lidar com impostos insuportáveis. Depois disso, o guarda lhe mostra uma parede com alguns pôsteres de procurados, dizendo que eles são os membros da Night Raid. Ele explica que eles são um grupo de assassinos que atacam à noite e tem como alvo apenas executivos de alto escalão e pessoas de classe alta da capital. Portanto, ele deve ficar atento, pois a família da Arya pode vir a se tornar um alvo deles. Então, durante a noite, a mãe da Arya estava andando pelo corredor de sua casa e de repente o seu corpo é dividido ao meio por uma tesoura segurada por uma garota de cabelo roxo. O Tatsumi sente a intenção assassina dela e sai da cama para ver o que estava acontecendo. Ele olha pela janela e vê um grupo de pessoas equipadas com armas, em pé em cima de algumas cordas no céu. Ele percebe que essas pessoas são os membros da Night Raid e se pergunta por que eles estão atacando as pessoas boas que o salvaram. Ele então decide correr para o lado da Arya e agir como seu guarda-costas. Ele a encontra do lado de fora, perto do seu abrigo, e diz que a protegerá. Mas nesse momento, uma das assassinas, a Akame, avança em direção aos guardas, os cortando ao meio. Feito isso, ela vai até a Arya, mas o Tatsumi pula na frente dela, fazendo a Akame cair para trás. A Akame diz que ele não é seu alvo, mas o Tatsumi diz que não a deixará matar uma
uma garota inocente na sua frente. A Akame diz que nesse caso ela não tem outra escolha senão matá-lo também. E os dois começam a trocar golpes de espadas. O Tatsumi consegue se igualar a ela em alguns golpes, mas ela rapidamente apunhala o seu coração e o derruba. Nesse momento vemos a lourinha de antes chegar ao local, e ao olhar para o Tatsumi, ela se pergunta o quão sem sorte ele consegue ser. Mas então o Tatsumi se levanta e revela que foi salvo pelo pequeno item de sorte da sua aldeia que os aldeões lhe deram. Depois disso, a Akame parte para dar o golpe final em seu pescoço, mas a garota loira a impede e diz que ela deve um favor a esse garoto. Ela diz ao Tatsumi que eles não matam pessoas inocentes, e para provar isso, ela abre a porta do abrigo atrás deles para mostrar a realidade. O Tatsumi entra e descobre que na verdade a família da Arya tem uma câmara de tortura com corpos mortos pendurados por toda a parte, mas ele fica ainda mais chocado quando vê que um dos corpos torturados é o da sua amiga da vila, a Sayo. E nesse momento um garoto chama o nome do Tatsumi, revelando ser o Yasu. Com seu último suspiro, ele lhe diz que a Arya matou a Sayo, torturando até a morte, o que deixa o Tatsumi furioso. E após ter seus crimes horríveis revelados, a Arya começa a insultar a Sayo e outras pessoas mortas, dizendo que ela não suportava o fato da Sayo ser mais bonita que ela e que as pessoas pobres são apenas seus brinquedos. A Akame decide acabar com ela, mas de repente o Tatsumi se vira e corta a Arya ao meio com a sua lâmina. Depois ele corre para o Yasu e o deixa dar o seu último suspiro em seus braços. A loira percebe que o Tatsumi não hesitou em matar a Arya e que o golpe dele foi perfeito. Ela então diz a Akame que ele deve se juntar a eles e o arrasta com ela, forçando a se unir com os outros e participar da Night Raid. A Akame revela que o nome da loira é Leone e logo em seguida todos voltam para a base da Night Raid, forçando o Tatsumi a ir com eles. No dia seguinte, o Tatsumi se senta ao lado dos túmulos dos seus dois amigos e se pergunta se ele é forte o bastante para avançar sozinho. Nesse momento, a Leone chega e pergunta se ele já decidiu se vai se alistar ou não. Ela então leva para conhecer os outros membros, começando por uma linda garota, que é levemente burra, mas compensa tudo sendo uma ótima assassina. Seu nome é Shelly, e a Leone pede para que ela diga algo para incentivar o Tatsumi. A Shelly pensa um pouco e diz que agora que ele sabe sobre o esconderijo deles, se ele não se juntar a eles, eles terão que matá-lo. A seguir, ele conhece a Mine, que se aproxima dele e lhe diz que alguém feio como ele não pode trabalhar com profissionais como eles. Depois disso, eles vão para o campo de treinamento, onde conhecem um homem que mais exala testosterona nessa história, o Bullet, que normalmente usa uma armadura poderosa em suas missões. Mas a Leone do nada revela que ele é gay, e o Bullet também não nega esse fato. Em seguida, eles conhecem o pervertido do Lubok, e depois se dirigem até um rio para encontrar a Akame. A Leone revela que apesar da sua aparência bonita, ela foi criada na natureza e é muito forte. A Akame diz que a chefe está de volta, e o Tatsumi pode se apresentar a ela. Ela diz a Leone para reunir todos e diz que quer um relatório detalhado sobre o jovem. E depois de obter o relatório sobre ele, a Najenda oferece ao Tatsumi que ele se junte a eles para lutar. Mas se ele não quiser lutar, ele será empregado fazendo outras coisas, mas não será morto. No entanto, com suas habilidades, seria melhor se ele os ajudasse na coleta de informações e participasse do esquadrão de assassinato do Exército Revolucionário. A Najenda revela que eles querem livrar a nação dos líderes corruptos, salvando a todos, inclusive sua aldeia. Ao ouvir isso, o Tatsumi diz que isso significa que eles são assassinos heróicos e que estão do lado do bem. Quando ele diz isso, todos começam a rir e dizem que eles são apenas assassinos. Eles matam pessoas e podem ser condenados à morte a qualquer momento, revelando que ninguém nesse mundo moveria um dedo para os ajudar. Mas apesar disso, a chefe designa a Akame para treiná-lo e eles encerram essa reunião. No início, o Tatsumi fica apenas na cozinha e ajuda a Akame a pescar e preparar as refeições para todos, enquanto os outros saem apenas em missões de coleta de informações. Em uma noite, todos se reúnem à mesa de jantar e a Leone revela que os alvos desta vez são o ogro da Polícia Imperial e um comerciante de petróleo chamado Gamal. De acordo com o relatório deles, o Gamal comete crimes e suborna o ogro, que atribui seus crimes a uma pessoa inocente, fazendo com que ela seja executada. A Night Raid aceita essa missão e o Tatsumi é designado a matar o ogro, enquanto a Akame e a Leone lidam com o Gamal. Depois disso, eles vão para a cidade e a Leone conta ao Tatsumi o passado da Akame. Ela revela que quando era criança, ela e a sua irmã foram compradas pelo Império. Depois, ela foi forçada a treinar como uma assassina ao lado de várias outras crianças e sobreviveu, sendo a melhor entre elas. Ela foi então usada pelo Império para fazer seu trabalho sujo, mas durante sua missão ela percebeu a natureza corrupta do Império e partiu em uma missão para eliminar os corruptos. Desde então, a Akame tem estado ao lado do Exército Revolucionário. Ela pede para que ele tenha cuidado, pois o seu inimigo é um veterano de guerra, enquanto ele é apenas um novato quando se trata de matar. Dito isso, eles se preparam e partem para os seus alvos. A Akame e a Leone cuidam facilmente do comerciante de petróleo, enquanto Tatsumi se aproxima do ogro bêbado nas ruas à noite. Ele se esconde em um roupão e diz ao homem que tem algo importante para discutir com ele e que gostaria de conversar em um lugar
lugar onde não haja pessoas. Eles vão para um beco isolado, onde o Tatsumi se curva e pede que ele o inscreva no exército imperial. O ogre se vira e diz que ele deveria tentar a sorte em outro lugar, mas então percebe a sede de sangue do Tatsumi, que está prestes a atacá-lo pelas costas. Ele se vira rapidamente, mas o Tatsumi o corta sem dar a ele a chance de reagir. Com o ogre caído no chão, o Tatsumi pensa que conseguiu e começa a se afastar, mas então o ogre se levanta e começa a atacá-lo sem parar. Ele consegue empurrar o Tatsumi e diz que ele deve ser um daqueles que o odeiam e querem se vingar. O Tatsumi se levanta e revida para calá-lo. No entanto, o ogre lida facilmente com ele, dizendo que os seus golpes parecem com a das moças com quem ele dorme, e assim como todas as suas garotas, ele irá acabar com a vida dele agora mesmo. Ao ouvir isso, o Tatsumi fica furioso, avança e corta um dos braços do ogro. Depois disso, ele salta e o abate da mesma forma em que ele abateu o dragão da terra. Depois disso, ele retorna à base e relata à chefe que ele concluiu sua missão. A Akame verifica seu corpo procurando ferimentos, e ao concluir que ele está bem, ela revela estar muito feliz por ele ter retornado em segurança. Com essa missão concluída, a Nagendo o coloca para treinar com a Mine. Então, no dia seguinte, a base deles é detectada por assassinos de outra nação, e todos saem para lidar com eles. Durante essa missão, o Bullet mostra ao Tatsumi a sua relíquia imperial, o Incúrcio, que é a armadura que ele usa junto de sua lança. Sua armadura lhe dá muita força e agilidade, enquanto a sua lança corta os inimigos como se eles fossem manteiga. A relíquia da Akane é uma espada, chamada Murasame, que tem a capacidade de amaldiçoar as pessoas com um único corte, que as envenena até a morte em questão de segundos. A relíquia da Mine é a sua arma de energia, e a Shelly usa uma tesoura enorme, que serve para dar parry e cortar qualquer coisa. O Lobok usa uma luva e uma relíquia de arame, enquanto a Leone usa uma relíquia do tipo cinto que permite que ela se transforme em uma gatinha bonita, o que aprimora todos os seus sentidos e lhe dá muita força, velocidade e regeneração sobre-humana. E finalmente o Tatsumi, que empunha sua velha espada que ele trouxe de sua aldeia, que é literalmente uma arma usada em tutoriais. E depois de cuidar dos assassinos, o Tatsumi começa o seu treinamento com a Mine no dia seguinte. No entanto, o seu treinamento começa com algumas explosões de energia da relíquia dela e um encontro fazendo compras ao longo do dia, sendo esse obviamente um disfarce para a investigação deles. O Tatsumi acha que tudo isso é uma perda de tempo, mas então a Mine o leva para o local de execução pública, onde ele vê pessoas inocentes sendo enforcadas e torturadas até a morte devido às políticas do primeiro-ministro corrupto. No dia seguinte, eles recebem sua próxima missão, que é matar um parente distante do primeiro-ministro, e todos eles partem para completar essa missão. O objetivo da Mine é abater o alvo com suas habilidades de atirador, usando sua relíquia, enquanto o restante dos membros da Night Raid lidam com todo o combate físico. No caminho de volta, a Mine conta ao Tatsumi sobre o seu passado, e diz que ela nasceu na fronteira ocidental do Império e que é meio estrangeira. Por conta disso, ela sempre foi vista como forasteira e sofreu bastante discriminação. E depois que o exército revolucionário se uniu aos ocidentais, ela se juntou à Night Raid, e agora planeja abrir um caminho para a vitória deles e criar um país sem preconceitos. Depois de tudo isso, ela quer ficar rica e viver uma vida confortável com a sua contribuição na guerra. E depois de conversarem um pouco, eles se dirigem ao ponto de encontro para se reunir com os outros, mas nesse momento são emboscados pelo líder dos guardas. Ele é um artista marcial especializado e salta sobre ele, chutando o Tatsumi para o lado, indo em direção a Mine. A Mine atira nele para tentar o manter afastado, mas ele segue se aproximando dela. O Tatsumi faz tudo que pode e o impede, o abraçando e dizendo para a Mine eliminar o inimigo, pois ele confia que ela pode acertar esse golpe sem o matar. E ao ver que ele confiava tanto nela, a Mine dá o tiro e finalmente o aceita como um membro da Night Raid. Alguns dias depois, o Tatsumi começa a treinar a sua arte de espada com o Bullet na base, e em uma certa noite todos são convocados para a sala de reuniões, onde a chefe conta a todos eles sobre o próximo alvo. Dessa vez, eles devem caçar um assassino em série que gosta de decapitar pessoas como esporte. Eles conversam entre si e descobrem que deve ser o Zanki, conhecido como Carrasco, que enlouqueceu e se tornou um assassino. A chefe lhes diz que o Zanki roubou uma relíquia imperial deles antes de fugir e que, portanto, todos devem manter a guarda alta nessa missão. Depois disso, todos vão para a cidade e começam a patrulhar a área. O Tatsumi se junta a Akame e eles caminham um pouco, e durante o intervalo para o almoço, ele vai para o lado para se aliviar, e nesse momento ele vê a Sayo no final da rua. Ele tenta alcançá-la, mas ela começa a fugir em direção ao Coliseu, e ele decide correr com tudo atrás dela. No Coliseu, ele se aproxima dela e a agarra, chamando pelo seu nome, mas então ele percebe que ao invés da sua bela amiga, ele está se agarrando a um homem muito estranho. O Tatsumi rapidamente dá um pulo para trás e saca sua espada, e o esquisito se revela como Zanki, começa a ler os pensamentos do Tatsumi com a ajuda da sua relíquia imperial. Então o Tatsumi inicia a luta, o atacando com sua espada, mas o Zanki se esquiva com facilidade, porque a sua relíquia o permite entender os movimentos do seu inimigo. O Tatsumi tenta atacar novamente, mas o Zanki se esquiva e contra-ataca com a sua lâmina de mão. Ele tenta dominar o Zanki com uma enxurrada de golpes, mas o Zanki se esquiva de tudo e revida
da mesma forma, cortando as articulações e os músculos do Tatsumi, tornando o homem completamente inútil. Depois disso, o Tatsumi reúne toda a sua força e consegue cortar o rosto do Zanki em troca de ter suas costas cortadas. Ele então se vira e cai no chão, enquanto o carrasco avança para dar o golpe final. Mas nesse momento, a Akame entra em cena e o impede. E ao perceber que a Akame é muito mais forte, o inimigo se prepara completamente para essa batalha, mostrando suas duas lâminas. A Akame avança com sua espada e os dois começam a se enfrentar com grande maestria. E a Akame rapidamente percebe que o Zanki está acompanhando ao ler os seus pensamentos. Então ela limpa completamente a mente e consegue o atacar, mas o Zanki a bloqueia e a golpeia pelas costas. Ele revela que pode ler os menores movimentos nos músculos dela e reagir a tempo, tudo isso graças à sua relíquia. Ele então usa o poder da relíquia para fazer com que a Akame pense nele como sua irmã, a Kuromi. Ele diz que agora ela deve estar vendo a pessoa que ela mais ama e que por conta disso ela não será capaz de lutar. Ele corre para frente para atingi-la, mas para sua surpresa a Akame contra-ataca com mais força do que nunca e diz que ela ama tanto a sua irmã que ela a golpearia com toda a sua força para acabar logo com o sofrimento dela. E percebendo que a Akame é mais maníaca do que ele perde a cabeça e desfere uma enxurrada de golpes nela como um novato. A Akame desvia de todos eles e em seguida termina a batalha com um golpe certeiro em sua garganta. Depois de terminar sua missão, todos voltam para casa e no dia seguinte, o Tatsumi acorda e logo é levado para o seu treinamento, onde ele é obrigado a nadar em um rio usando uma armadura pesada. Depois de algumas rodadas de treino, ele se aproxima e conversa com a Shelly, e ela lhe diz que ele fez um bom trabalho e que é importante que todos os assassinos do grupo sejam capazes de carregar seu próprio peso. Depois disso, Tatsumi pergunta qual era a função dela na equipe e ela diz que por ser uma cabeça de vento, uma burra, ela sempre estragava tudo que tentava fazer e que por conta disso ela não podia mais ajudar na base. Ele pergunta como ela se tornou uma assassina e a Shelly conta a ele a sua história de vida, revelando que certa vez ela matou o ex-namorado abusivo de uma amiga em legítima defesa. Naquele momento ela se sentiu muito calma e não entrou em pânico, apesar de ser uma pessoa completamente desajeitada. Alguns dias depois, os amigos do ex-namorado da sua amiga a emboscaram nas ruas e disseram que haviam matado os pais dela e que agora havia chegado a vez dela morrer. Mais uma vez, ela se sentiu muito calma nessa situação de risco de vida e simplesmente levantou sua faca e matou todos eles, um após o outro. Foi nesse momento que ela percebeu que tinha um parafuso solto em sua cabeça. Então, em troca dela ser burra e desajeitada, ela tinha um talento excepcional para ser uma assassina. E foi assim que ela se tornou uma assassina freelancer na capital, até que o exército revolucionário a recrutou. O Tatsumi se pergunta se ele realmente foi feito para ser um assassino, mas a Chile o tranquiliza, dizendo que ele ficará bem, pois ele tem um preparo muito melhor que o dela. Nesse momento, Bullet também sai do rio com seus músculos absolutamente brilhantes, e o Tatsumi se pergunta se ele realmente ficará bem. Depois disso, eles entram na base e a chefe dá ao Tatsumi a relíquia imperial que eles recuperaram do Zanki. O Tatsumi coloca a pulseira na cabeça e tenta ler a mente da Akame. Ele acha que ela está pensando em comer carne no jantar, e a Akame diz que ele está certo, mas a Leone diz que ele ainda nem ativou a arma e que a Akame só pensa em comer carne mesmo. Com isso, ele se senta e tenta usar a relíquia e desta vez ela funciona, mas a relíquia rapidamente rejeita o Tatsumi como seu portador. A chefe diz que a relíquia não deve ser compatível com ele e por isso eles vão transportar a relíquia para a sede para estudá-la. E vendo que existem tantos tipos de relíquia, o Tatsumi se pergunta se existe alguma que possa trazer os mortos de volta à vida, para que assim ele possa reviver seus amigos. Mas todos lhe dizem que tal relíquia não existe, caso contrário o primeiro imperador que as criou ainda estaria vivo. Isso deixa o Tatsumi muito triste e ele volta a refletir sobre a morte dos seus amigos durante a noite. No dia seguinte ele é designado para treinar com a Leone e ela o leva para a favela onde cresceu. Lá eles são perseguidos por algumas pessoas que estão atrás da Leone, que pegou o dinheiro deles da mesma forma que ela havia pego do Tatsumi. E durante o treino de fuga, o Tatsumi se separa da Leone e se perde. Nesse momento, uma jovem guarda imperial chamada Seiryu chega até ele e pergunta se ele está perdido. O Tatsumi diz a ela que não conhece muito bem esse lugar e percebe a relíquia imperial viva ao lado da garota. Ele se acalma e pede que ela lhe mostre o caminho e após ela o guiar, eles se separam. O Tatsumi volta para relatar o ocorrido a todos, enquanto a garota que ele acabou de conhecer decide que encontrará a pessoa que matou o seu mentor, o Ogre, e vingará sua morte. De volta às favelas, o Tatsumi e a Leone continuam sua missão à noite. O alvo desta vez é uma máfia de drogas que está sequestrando meninas das favelas, drogando-as e depois as vendendo como escravas. A Leone ativa sua relíquia e se transforma em sua forma chamativa. Em seguida, ela pega o Tatsumi e pula para dentro do prédio. Eles confirmam o alvo pelo telhado, entram e começam a brincar de ninja com os mafiosos, e assim eles finalmente completam sua missão com uma pontuação perfeita. Enquanto isso, a Mine e a Shelly cuidam do chefe dos traficantes de drogas e começam a correr de volta para a base, mas no caminho elas são emboscadas pela Seiryu. A Mine começa a batalha atirando nela, mas a relíquia viva da Seiryu
rapidamente salta para frente e interrompe o ataque. A Ciri começa a atirar nas duas, e então ordena que o Koro, que no caso é o nome da sua arma imperial, ataque a Shelly, mas ela rapidamente corta a cabeça da fera com a sua tesoura. Ela começa a andar para frente, mas percebe que o Koro ainda está vivo e prestes a atacá-la. Felizmente, a Mine a salva, empurrando o cachorro para trás com o seu disparo de energia. Ela diz a Shelly que as relíquias vivas têm um núcleo, e a menos que ela destrua esse núcleo, ela não vai conseguir deter os movimentos desse cachorro. Nesse momento, a Ciri diz ao Koro para assumir uma posição de batalha, e ele faz isso criando braços musculosos, e então ela ordena que ele os ataque. A Shelly se adianta com sua relíquia e a usa como escudo para bloquear os fortes golpes do Koro, e a Ciri aproveita essa chance e apita para chamar os reforços, e as coisas começam a ficar ruins para as meninas da Night Raid. Sentindo-se em perigo, a Mine consegue acertar o Koro, e a Shelly usa essa chance para atacar, e empurra a Ciri de volta para a floresta. Ao tentar bloquear seus ataques, a Ciri dá um passo em falso, cai para trás, e a Shelly corta as duas mãos dela com a tesoura, mas a Ciri revela duas armas embutidas em seus cotovelos, e tenta atirar nela de surpresa, mas a Shelly simplesmente bloqueia as balas com a sua relíquia e corta as armas da Ciri. E pensando que não poderia vencer de outra forma, a Ciri revela o seu trunfo e libera o poder demoníaco de dentro do seu cão, fazendo com que ele se transforme em um cachorro que usou trembolona. O Koro agora agarra a Mine e começa a esmagá-la, e a Shelly dá as costas para sua inimiga na intenção de salvar a Mine. Ela consegue cortar o braço do Koro, salvando a Mine, mas a Ciri aproveita a chance para atirar na Shelly com uma arma construída dentro de sua boca. Puro roteiro essa arma aí. Rapidamente o cachorro louco reage à intenção da sua dona de eliminar a Shelly e a corta ao meio, fazendo com que a garota mais gentil da Night Raid fosse eliminada. Os reforços também chegam e cercam a Mine, mas a Shelly usa o seu último suspiro para cegar todos eles, usando a habilidade especial de sua relíquia para ajudar a sua amiga a escapar. De volta à base da Night Raid, a Mine relata a morte da Shelly e todos ficam tristes com a notícia. O Tatsumi perde a calma e decide vingá-la, mas o Bullet lhe dá um soco e diz a ele para se acalmar por enquanto, até que eles elaborem um plano. A Mine agora está decidida a matar a Ciri com suas próprias mãos, e todos encerram esse dia com uma missão bem sucedida, mas infelizmente o preço para concluir essa missão foi alto demais. Enquanto isso, a Esdet, que é a usuária de relíquia mais poderosa do Império, retorna de sua batalha, onde ela eliminou muitos inimigos, e informa ao primeiro-ministro sobre sua vitória. Ela diz que agora assumirá sozinha a missão de erradicar a Night Raid, e o rei pergunta o que ela gostaria de receber como recompensa por suas realizações, e ela responde que gostaria de se apaixonar, e em seguida diz que gosta de um tipo muito específico de homem, e ela entregará uma carta com mais detalhes sobre isso ao imperador. Depois disso, ela envia 3 membros de sua unidade para matar os bons funcionários da cidade, que estão se opondo ao primeiro-ministro, e em seguida deixa para trás panfletos com o símbolo da Night Raid na esperança de incriminá-los pelos crimes. No dia seguinte, o Tatsumi se sente deprimido com a morte da Shelly, e se pergunta como a Kami poderia estar tão calma, mas à noite ele a encontra e ela também começa a chorar, e revela que está com o coração partido pela morte de sua amiga. No entanto, ela precisa controlar seus sentimentos para que eles não afetem sua missão. No dia seguinte, a chefe chama todos e conta sobre os assassinatos dos bons funcionários do governo e sobre sua próxima missão. Ela envia a Leone para explorar a capital e ver o que a Esdet está fazendo, e em seguida diz ao Tatsumi, o Bullet, a Akame e o Lubok que eles formarão equipes duplas, tendo o objetivo de trabalhar na segurança dos bons oficiais que provavelmente serão o próximo alvo do inimigo, e a missão deles será derrubar o inimigo que está os incriminando por esses assassinatos. Na manhã seguinte, o Tatsumi e o Bullet embarcam no enorme navio cruzeiro para acompanhar o oficial que eles estarão protegendo, enquanto a Akame e o Lubok permanecem na capital para cuidar do seu oficial. A Akame deseja que os rapazes retornem em segurança de sua missão, pois não quer perder mais nenhum amigo. Enquanto isso, a Leone localiza a Esdet e percebe que ela é uma personagem secundária que certamente morrerá se a atacar agora. Então ela faz a coisa mais inteligente a se fazer e volta correndo com o rabo entre as pernas. De volta ao cruzeiro, Tatsumi caminha pelo convés observando o oficial que ele deveria vigiar e se pergunta como alguém vai assassiná-lo com todas essas pessoas ao redor. Ele se pergunta se não deveria relaxar um pouco, mas o Bullet o diz para se concentrar em sua missão e ser um bom guarda-costas. O Tatsumi observa como é útil o recurso de invisibilidade da armadura do Bullet, e ao ouvir isso, o Bullet diz que a usa desde os seus dias no exército imperial, quando lutou ao máximo. Mas no final ele não se importou mais com o exército, porque o seu general foi acusado injustamente e levado à corte real, somente porque ele não quis aceitar o suborno do primeiro-ministro. O Bullet fez o possível para revidar, mas o general foi levado para a capital e nunca mais se ouviu falar dele. Depois disso, Bullet também foi incriminado como criminoso, e por isso ele fugiu levando a relíquia imperial consigo, e se juntou ao exército revolucionário para lutar contra o governo corrupto. E depois que a sua história termina, o Bullet diz que a sua invisibilidade está
está começando a se desgastar e por isso ele terá que tirar a armadura por um tempo. E durante o almoço, de repente, todos começam a ouvir uma flauta tocando, e isso faz com que todos adormeçam. O Tatsumi percebe que algo errado está acontecendo e sai do convés para ver se eles estão sendo atacados. E realmente era isso que estava acontecendo, pois lá fora ele encontra o Daidara, um dos homens da SDET. Ele joga uma espada em direção ao Tatsumi e diz a ele para enfrentá-lo em uma batalha, e em seguida pega o seu machado para batalhar. O Tatsumi inicia a batalha como um idiota, dando um grande salto com sua espada, mas o Daidara o faz recuar com um forte golpe do seu machado. Depois disso, ele lança um dos machados em direção ao Tatsumi. O Tatsumi tenta se esquivar, mas é atingido pelo machado quando ele retorna ao seu dono. O Daidara revela o nome de sua relíquia imperial, como aquela que eu esqueci o nome, e em seguida lança um dos machados novamente. O Tatsumi então pensa que ele pode fazer o machado do inimigo acertá-lo se ele correr na direção dele, mas o Bullet interrompe a sua ideia genial, dizendo que ele iria morrer fazendo aquilo. O Daidara pergunta quem ele era e por que ele não foi afetado pela música da flauta, e ele diz que não foi afetado devido ao seu grande nível de testosterona, mas o homem nota o ferimento em sua perna e percebe que o Bullet está mentindo sobre sua masculinidade e que ele na verdade acabou de se esfaquear na perna para escapar do poder da flauta. O Bullet diz ao Tatsumi para observar sua batalha de perto e se vira para encarar seu inimigo. O Bullet então grita o nome de sua armadura imperial, Incurcio, se equipando rapidamente com sua armadura poderosa, mas nesse exato momento 3 inimigos saltam sobre ele de uma vez só. O Tatsumi pensa que ele está acabado, mas o Bullet imediatamente rebate os 2 intrusos e parte o Daidara ao meio com sua lança. O Tatsumi percebe que o Bullet é realmente muito forte e o grande homem cheio de testosterona lhe diz para fazer anotações e ficar atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Nesse momento, um dos homens se levanta e começa a caminhar em direção ao Bullet, chamando pelo seu nome, revelando ser o General Liver, o homem que o Bullet serviu em seus dias de exército, aquele que foi levado injustamente para a corte real. Depois desse encontro, os dois começam a lutar e o Liver revela sua relíquia imperial que tem a capacidade de controlar fluidos. Ele começa a batalha criando várias serpentes aquáticas e ataca o Bullet. Enquanto isso, o Tatsumi lida com esse garoto afeminado, sendo ele o responsável pela flauta que deixou todos com sono. Do lado do Bullet, o Liver começa a ficar a sério, atacando nosso herói com armadura com vários jatos de água. Tudo isso enquanto ele ainda estava no ar, mas o Bullet sai vitorioso de qualquer maneira e ataca o Liver com sua lança. Nesse momento, o garoto afeminado tenta interferir na batalha, mas o Bullet simplesmente o chuta para o lado, colocando-o de volta em seu lugar de fracassado. Ele então enfrenta o Liver mais uma vez e nesse momento, o efeito do Incurcio passa e o Bullet percebe que o Liver também não pode mais usar a sua relíquia imperial devido ao uso excessivo. Com as coisas parecendo equilibradas, os dois começam a lutar com espadas e o Bullet consegue derrubar o Liver, mas não antes que ele injetasse um pouco do seu sangue envenenado nele. Agora que 2 inimigos foram abatidos, apenas o flautista foi deixado para trás. No entanto, o Bullet está em péssimas condições e o Tatsumi já perdeu para ele uma vez. O flautista usa a habilidade oculta da sua relíquia, fazendo com que ele também se transformasse em um usuário de trembolona. Então, para dar uma chance ao Tatsumi de sobreviver, o Bullet dá ao seu amigo a chave da sua armadura imperial e diz a ele para pegá-la. Depois de pegar a chave, o Tatsumi a preenche com seu espírito, invocando um Incurcio que se transforma em carne e osso e se adapta às medidas do Tatsumi. E depois de completar sua transformação, o Tatsumi e o flautista trocam socos e o Tatsumi acaba acertando um golpe poderoso que decide a batalha. Assim, mais uma vez, eles concluem sua missão com sucesso e recuperam 3 novas relíquias dos inimigos, mas ao custo da vida do Bullet. Alguns dias depois, a chefe vai até a sede para entregar as relíquias que eles conseguiram em suas missões recentes. Ela também planeja solicitar reforços, pois eles já perderam 2 membros fortes do grupo. Então elas deixam as garotas no comando e permite que elas treinem os outros em sua ausência. A Mine também se recupera dos seus ferimentos e começa a treinar com todos os outros. Do outro lado da tela, a SDET formou uma unidade de 6 portadores de relíquias. Em seu novo grupo, há um garoto do interior chamado Wave, que serve na Marinha Imperial e se parece com Tatsumi. A Kuromi, que é a irmã mais nova da Kami. A garota maluca, a Seiryu, e um médico chamado Stylish, porque ele é muito estiloso. Também tem esse cara que é bastante assustador, o Bols, e o cara que se acha muito legal, o Run. Depois de se apresentarem, eles se sentam junto com a SDET, e ela diz a todos que está procurando se apaixonar por alguém, e que eles também estão procurando alguém compatível com a relíquia da tesoura que eles receberam da Shelly. Então, para encontrar um guerreiro adequado, eles decidem realizar um torneio de artes marciais na cidade. De volta à capital, o Tatsumi vai à loja do Lubok, onde eles têm uma base ultra secreta no porão. O Tatsumi pergunta a ele e a Leone sobre a SDET e por que todos a temem, e eles lhe contam sobre a sua maneira brutal de lutar e sua natureza louca por batalhas. Depois disso, o Lubok diz a ele para participar do torneio para vê-la mais de perto, mas só se ela quiser. Ele também diz ao Tatsumi que ele pode enviar o dinheiro da vitória para sua aldeia se ele vencer. O Tatsumi concorda com isso e inscreve seu nome no evento. No dia do evento, ele acaba destruindo seu
seus adversários. E quando todos torcem por ele, ele sorri bastante, ficando muito feliz. E de alguma forma, o sorriso inocente do Tatsumi se encaixa em todos os critérios de amor que a SDET tem. E ela se apaixona por ele à primeira vista. Ela desce da sua cabine, vai até ele e diz que o recompensará pessoalmente por vencer a luta. Em seguida, ela coloca uma coleira no pescoço dele e vai embora, o sequestrando sem mais nem menos. De volta à base, todos decidem pensar em um plano para de alguma forma conseguir resgatar o Tatsumi e cumprir suas obrigações. Na noite seguinte, a SDET leva o Tatsumi para uma de suas missões, onde ela diz a ele para assistir aos seus guerreiros derrotarem as forças inimigas. Ela diz que ele será um humano de apoio dos guerreiros e que ela o treinará pessoalmente. O Tatsumi se pergunta se ele pode usar essa chance para trazer a SDET para o lado deles, mas ao mesmo tempo ele sente medo da força dela. Mais tarde, naquela noite, ele tenta convencê-la, mas ela diz que acredita na sobrevivência do mais forte e que não pode ficar de maneira alguma do lado do exército revolucionário. O Tatsumi fica furioso ao ouvir isso e se recusa a retribuir os seus sentimentos. Depois disso, ela o amarra e pergunta a todos os membros de sua unidade se alguém teve alguma experiência com amor. E surpreendendo a todos, o Bols diz que já tem uma esposa há 6 anos e ele diz a ela que a persistência é fundamental, revelando que até mesmo alguém lindo e musculoso como ele foi rejeitado 2 vezes, até que a sua atual esposa o aceitasse. A SDET então decide se esforçar para conquistar o Tatsumi. No dia seguinte, o Tatsumi se apresenta ao restante dos membros do grupo e descobre mais sobre todos, incluindo o fato da Kuromi ser a irmã da Akame. Depois disso, ele é designado para uma missão de caça e faz par com Wave. No caminho, eles conversam entre si e o Tatsumi percebe que Wave é na verdade um cara legal, que acredita estar lutando pela justiça, mas por estar no exército imperial, eles são inimigos. Ambos lutam contra um monte de árvores desinteressantes por um tempo, e o Tatsumi usa a primeira abertura que ele tem para ativar a invisibilidade de sua armadura e fugir a toda velocidade. E depois de lidar com todas as feras perigosas, o Wave percebe que o Tatsumi escapou, e ele imagina o caos que a SDET irá fazer com a sua vida, quando descobrir que ele deixou o amor dela fugir. Ele então decide usar a sua relíquia, o Grande Chariot, que na verdade é uma espécie de Incursion 2.0, e parte em alta velocidade, em busca do Tatsumi. No entanto, ele acaba o alcançando enquanto ele está usando o Incursion. Ele acha que essa pessoa na sua frente é o Bullet, ou qualquer outra pessoa da Night Raid, e começa a lutar com ele. O Tatsumi decide que ele deve fugir, mas o Wave se mostra muito mais forte e rápido em todos os sentidos, e chega a atravessar a armadura do Incursion com apenas um chute. Ele chuta o Tatsumi para dentro de um rio, e o Tatsumi aproveita essa chance para escapar, usando a invisibilidade do Incursion, que ele consegue manter por apenas alguns segundos. O Wave percebe que o inimigo escapou e decide correr em sua busca. Enquanto isso, o Tatsumi é atacado por uma fera perigosa quando está no chão, mas a Akame o salva e todos correm de volta para a base ao lado do Lubok. De volta à base, o Tatsumi conta a todos sobre as relíquias e habilidades dos guerreiros da SDET e tudo aquilo que ele descobriu durante a sua estadia lá. Ele diz que todos os inimigos são muito fortes, mas a SDET é uma história completamente diferente. Aquela mulher é invencível. Ao ouvir isso, a Akame diz que embora ela seja forte, ela tem uma grande fraqueza, que é o fato dela estar viva. E enquanto ela tiver um coração batendo, a sua relíquia será capaz de derrotá-la com um único arranhão. Por outro lado, na capital, a SDET castiga o Wave por ter deixado o Tatsumi e o Incursion fugirem, e diz que ele não está permitido fracassar novamente. A Serio diz que também não consegue localizar seus inimigos, mas o Dr. Stylus descobre a base da Night Raid com a ajuda de seus experimentos com a Quimera. Mas ao invés de informar a SDET sobre isso, ele decide acabar com todos eles sozinho, usando seu exército de prisioneiros mutantes. Eles começam um ataque com um dos homens, pegando a Leone de surpresa e supostamente a matando. O Lubok rapidamente percebe que eles estão sendo atacados graças à sua relíquia imperial e informa todos os outros. Ele então é atacado por um grupo de quimeras flexíveis que são difíceis de cortar com a sua relíquia de fios, mas ele consegue derrubar uma delas criando uma lança com seus fios e perfurando o inimigo com ela. Depois disso, ele é perseguido por um grupo de inimigos semelhantes, mas a Akame vem em seu socorro e os transforma em pedaços em um instante. Nesse momento, ela é atacada por uma fera cujo corpo é feito de ferro e portanto é resistente ao veneno da Murasame. Ela começa a lutar com ele enquanto o Lubok lida com os 2 golems de ferro. Enquanto isso, o Tatsumi salta do prédio equipado com um Incursion e começa a derrubar vários NPCs sem nome com seus socos. Ele então é desafiado por um homem que está usando a tesoura de escudo, e ao vê-lo usando tal arma, o Tatsumi fica furioso e avança para matar esse inimigo, mas ele contra-ataca com a tesoura. O Tatsumi tenta socá-lo novamente, mas ele o derruba e começa a andar para frente para dar o golpe final. Mas nesse momento, a Mine entra em cena com a sua arma e faz com que esse inimigo a ataque. Ela carrega sua arma, deixando o homem se aproximar, o que aumenta o poder da sua arma, pois a relíquia dela aumenta o poder do usuário quando o usuário está em perigo, e o poder dela aumenta cada vez mais dependendo do perigo que ela está passando. Graças a esse poder, ela consegue dar um tiro no inimigo
inimigo que o leva para bem longe, e assim ela recupera a relíquia da Shelly, e o Dr. Stylish se sente mal por ter perdido a relíquia imperial. Mas nesse momento todos percebem algo no céu, literalmente tem uma raia gigante passando por cima deles, carregando a Najenda e os dois novos membros da Night Raid. Enquanto isso, a Kami e o Lobok atacam seus oponentes e se juntam aos demais do lado de fora. O Homem Quimera que atacou a Leone tenta atacar a Mine sorrateiramente pelos arbustos, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, a Leone lida facilmente com ele, salvando a Mine no processo. Ela revela que acabou de curar o dano com a sua relíquia e que, portanto, ela já está totalmente bem. Depois disso, todos eles se reúnem e são cercados por todos os inimigos restantes. Eles decidem acabar com eles rapidamente, mas de repente todos caem, exceto Tatsumi, que agora está usando um incúrsio. O Dr. Stylish revela que eles liberaram um veneno de gás paralisante no campo, que só agora foi fazer efeito no corpo de todos eles. O Tatsumi pensa em proteger todos sozinho, mas nesse momento a chefe envia um dos novos recrutas para mostrar sua força. O homem de cabelo azul chamado Susano empunha sua enorme arma com lâminas e começa a matar todos os inimigos da área com muita facilidade. O Dr. Stylish decide explodir os homens mortos na esperança de derrubar o Susano também, mas ele simplesmente cura todos os seus ferimentos, revelando que é na verdade uma relíquia imperial humanoide. Ao ver todos os seus homens derrotados, o Dr. Stylish decide fugir, mas o Susano logo alcança e o detém. O médico decide então enfrentá-los e injeta em si mesmo um soro especial que o transforma em um titã gigante. E olhando para a fera gigantesca, todos começam a lutar com ele. O Susano bloqueia seus movimentos, enquanto o Tatsumi leva a Kami consigo para atingir a cabeça do titã, onde está o real corpo do Dr. Stylish. A Mine derruba o titã com o seu tiro de energia, e a Kami termina o trabalho cortando e matando o médico com seu veneno. Depois de cuidar dos inimigos, todos se encontram com a chefe, e ela os apresenta os novos recrutas. Depois disso, todos se mudam para um local muito mais distante, nas montanhas, onde será mais difícil localizá-los, e as apresentações oficialmente começam. A primeira é a Chelsea, que se apresenta como uma habilidosa assassina, que tem quase o mesmo número de mortes que a Kami. Ela é engraçada e alegre, e conseguiu domar a Kami com alguns doces. Por outro lado, o Susano é um cara bonito e forte, cuja habilidade especial é ser uma mãe. Ele pode cozinhar, limpar, lavar roupa, administrar finanças e até mesmo construir uma casa para você. O Lobok decide desafiar o Susano para ver quem é mais homem, e a Mine se irrita com a Chelsea, que diz ser a garota mais bonita da Night Raid. De volta à capital, os guerreiros das Death lamentam a morte do médico, e a Sério, que o considerava o seu mentor, fica bastante triste, já que ele é o segundo mentor que ela perde, e a Death chega para consolá-la, e faz com que a Sério prometa dedicar sua vida a ela. O Wave caminha ao lado da Kurumi, e decide finalmente ser um homem, e consolar a Sério como um verdadeiro homem, mas ele chega tarde demais, e apenas vê a Death e a Sério se abraçando. De volta à base da Night Raid, a chefe diz a todos que a sua última batalha pela revolução está chegando, e por isso eles passarão o próximo mês treinando e aprimorando suas habilidades. E após uma sessão de treinamento nas montanhas, todos se sentem mais fortes, e o Tatsumi se torna capaz de usar a lança do incúrsio. Também descobrimos que o Susano estava adormecido depois que o seu último mestre morreu, mas ele decidiu seguir a chefe, porque ela é parecida com o seu antigo mestre. Já a relíquia imperial da Chelsea é um kit de maquiagem, que permite que ela mude completamente sua forma e tamanho, podendo se transformar em qualquer outro ser vivo. Após o treinamento de um mês, a Chelsea olha para todos eles e diz que eles são bons lutadores, mas assim como os membros mortos, eles ainda não são bons o suficiente e precisam se fortalecer. Isso deixa o Lobok, o Tatsumi e a Mine furiosos, pois eles acham que ela está insultando o Bullet e a Shelly, e por conta disso eles decidem fazer uma pegadinha com ela durante a noite. Em primeiro lugar, o Lobok e o Tatsumi elaboram um plano para colocar um balde de água sobre sua cabeça, enquanto ela toma o seu banho noturno, e depois fazer com que ela se sinta envergonhada. Mas na verdade, o Lobok só quer ver até que ponto ele pode abusar da sorte. Sendo um espião, ele acaba enviando o Tatsumi para frente com a sua habilidade de invisibilidade, e o Tatsumi decide se esgueirar até ela e começa a se aproximar com o balde. Mas de repente, ao invés da Chelsea aparecer, quem aparece é o Susano, e ele lhe diz que pode sentir a sua presença, embora não possa vê-lo. Isso faz com que o Tatsumi perceba sua fraqueza, e ele pede desculpas ao Susano. De repente, o Susano se transforma novamente na Chelsea, e ela revela que percebeu a presença dele se aproximando. No entanto, ela decidiu se vingar dele com a sua relíquia e conta a ele que a sua última equipe morreu na missão, e que ela foi a única sobrevivente, e é por isso que ela disse a ele para se tornar mais forte, pois ela não quer perder mais ninguém. Ao ouvir isso, o Tatsumi percebe o seu erro e pede desculpas a ela e vai embora, mas não antes de o adverter.
dizendo para que ele nunca mais tente espiá-la, senão ela cortará o seu pequeno Bingo enquanto ele estiver dormindo. Alguns dias depois, um novo problema começa a surgir na capital. Acontece que um grupo de feras humanoides perigosas começaram a aparecer na floresta e nas minas, e elas atacam e espantam qualquer um que elas encontrem pela frente. Mas as coisas começaram a ficar especialmente ruins quando elas começaram a invadir casas e comer pessoas vivas. A essa altura do campeonato, o número de feras continua a se multiplicar e a capital se torna uma bagunça. O primeiro-ministro envia Esdet e a sua equipe para capturar algumas das feras para o seu prazer, enquanto o resto do exército imperial recebe ordens para abatê-las. Eles concluem a missão com facilidade e ela ordena que o seu subordinado, o Ron, investigue as origens dessas novas feras perigosas e ver se elas têm alguma ligação com o desaparecimento do Dr. Stylish e os seus experimentos humanos. Enquanto isso, os outros guerreiros da Esdet aguardam suas novas ordens e conversam entre si. O Wave se irrita com o fato das pessoas julgarem o Bowles por conta de sua aparência, sendo que ele é na verdade um cara muito legal. Mas o Bowles revela que ele não é um cara legal, pois ele queimou vilas e pessoas vivas quando recebeu ordens, e mesmo quando elas imploraram por misericórdia e alegaram sua inocência até o último suspiro, ele foi lá e as matou. Nesse momento, a sua bela esposa e filha chegam com o almoço, e o Wave percebe que ele é realmente um perdedor quando se comparado ao Bowles, pelo menos no que diz respeito ao romance. Após a sua investigação, o Ron revela a Esdet que as feras eram de fato seres humanos que foram transformados em feras perigosas, e que isso deve ser obra de alguma relíquia imperial. Eles poderiam ser muito bem espécimes que escaparam do laboratório do Dr. Stylish, e a Esdet diz a ele para investigar melhor o assunto e ver se eles escaparam ou se foram soltos propositalmente, e se existe algum mentor por trás desse ataque. De volta à floresta, o Tatsumi continua o seu treinamento com o Susano, quando do nada a Kami chega para lhe contar suas novas ordens. Todos voltam para a base, e a chefe lhes conta sobre as bestas humanoides perigosas que estão atacando as pessoas, dizendo que elas aparecem na floresta do nada, e dessa vez o objetivo deles é o mesmo do exército imperial, que é matar os monstros que estão prejudicando as pessoas. Eles operarão à noite para evitar qualquer confronto com o exército imperial. De início, a Chelsea não acredita nesse papel de herói de salvar as pessoas, mas o Tatsumi usa o discurso do herói e a convence do contrário. Durante a noite, o Tatsumi se junta ao Lubok e patrulha as montanhas em busca das feras perigosas, mas eles não encontram nenhuma. No caminho, ele pergunta ao Lubok o porquê dele chamar a chefe pelo nome, ao invés de chamá-la de chefe, e ele revela que eles se conhecem desde antes da formação do exército revolucionário. Ele lhe conta que, quando era jovem, ele pertencia a uma rica família de comerciantes e por isso ficou muito entediado com o mundo, já que desde cedo ele sempre teve tudo. Tudo parecia entediante até que a Nagenda foi designada para a sua cidade e ele se apaixonou por ela à primeira vista. Depois disso, ele se juntou ao exército imperial e subiu na hierarquia para ficar com ela. E quando se juntaram ao exército revolucionário, ele fez com que os seus registros parecessem como se ele tivesse morrido em combate. Ao ouvir sua história, o Tatsumi diz ao Lubok para parar de ser um pervertido e ficar espiando outras mulheres, sendo que ele ama a Nagenda. E em seguida ele vai até o topo da montanha para fazer um levantamento final da área. No cume, ele dá uma olhada ao redor e não encontra nenhuma outra fera perigosa. Então ele apenas decide retornar, mas de repente a Esdet cai do céu. Ela está sedenta por sangue, pronta para acabar com os membros da Night Raid. Então descobrimos que ela estava fazendo uma patrulha noturna aleatória e viu alguém na montanha e pensou que fosse um inimigo. Mas assim que ela chegou à montanha, ela percebeu que a pessoa que está lá é o Tatsumi, o que faz a sua expressão mudar rapidamente. Nesse momento, eles são emboscados por uma dúzia de feras perigosas e o Tatsumi acha que essa é a sua chance de escapar, mas a Esdet mata todas elas instantaneamente e o encara novamente. Ela então se aproxima e o abraça por trás e diz que estava fazendo uma pequena patrulha, mas que agora ela estava muito feliz por tê-lo encontrado. Ela então pergunta o que ele está fazendo aqui e o Tatsumi diz que estava derrotando as feras perigosas como forma de treinamento. A Esdet lhe pergunta se ele entrou para o exército revolucionário e ele lhe diz que ainda não, mas que não está mudado de ideia sobre isso. Ela o elogia por treinar bastante para se tornar forte e se vira para chamar a pessoa que está escondida atrás das pedras. De repente, um homem de cabelo prateado e capuz aparece e usa sua relíquia e teleporta os dois para uma ilha remota. Na ilha remota, o Tatsumi se pergunta se tudo isso é uma ilusão e pede a Esdet que o belisque, mas ela o beija e diz que essa é a realidade, pois ela conseguiu sentir tudo muito bem. Ela diz que essa deve ser a habilidade de manipular o espaço, que foi usada por um poderoso usuário de relíquias. Depois disso, ela usa os seus poderes de gelo para criar um pilar enorme, e os dois tentam ver o que está acontecendo ao redor. Eles percebem que estão no meio do mar, com apenas água ao redor deles. Nesse momento, um titã mutante sai da floresta e começa a atacá-los. O Tatsumi percebe que ele se parece com o Dr. Stylish em sua forma final, e se lembra de como foi necessário a união de toda a Night Raid para derrubá-lo. Ele se pergunta como eles poderão derrubá-lo, mas a Esdet simplesmente
simplesmente mostra os seus poderes demoníacos e rasga o enorme Titã com suas lanças de gelo. No entanto, o Titã ainda está se movendo, mas o Tatsumi corre para frente e o mata atacando seu corpo principal. Nesse momento, um outro Titã aparece e tenta atacá-los por trás, mas a Esdeath o esmaga sobre a enorme bola de gelo que ela invoca do nada. Olhando para ela, o Tatsumi percebe o quanto ela é forte e se pergunta como a Akame conseguirá derrotá-la. Depois disso, os dois descansam e recuperam o fôlego, e o Tatsumi pergunta a ela o que eles farão agora. Ela diz que eles vão passear pela ilha e estudar os arredores para descobrir onde eles estão, para depois descobrir uma maneira de como retornar. Eles passam o resto do dia fazendo exatamente isso, e a Esdeath obviamente tira proveito disso para ter um encontro de casal com o Tatsumi. E quando a noite chega, ela tenta seduzir o Tatsumi mais uma vez, mas ele nega os seus avanços, a menos que ela mude de ideia sobre ajudar o primeiro-ministro. Depois disso, a Esdeath o leva de volta ao ponto de desova da ilha e diz que é provável que o usuário da relíquia só pode enviá-los para locais que ele tenha marcado com a sua habilidade, e que, portanto, ele provavelmente abrirá esse portal novamente no futuro, e eles podem esperar que isso aconteça para poder retornar. Além disso, ela também pode domar uma fera perigosa, e eles podem montá-la para retornar à capital. Mas, por enquanto, ela diz ao Tatsumi que eles podem aproveitar um pouco seu tempo juntos. Ela então lhe pergunta como ele aprendeu a manejar uma espada. O Tatsumi então conta a ela que ele é de uma aldeia humilde, e que um soldado aposentado o ensinou a usar uma espada e também a forjar armas. Ele queria aprender muitas habilidades para que pudesse se tornar um grande herói na capital, mas infelizmente a capital é um lugar corrupto. Ele então lhe pergunta sobre o passado dela, e ela revela que era filha do chefe de uma tribo do norte. Ela cresceu em um ambiente hostil, onde somente o mais forte sobrevive, e foi assim que o seu pai a criou. Um dia os nortistas atacaram sua tribo e mataram seu pai, mas para ela isso era apenas uma prova de que os seus inimigos eram mais fortes, e portanto ela também precisava se tornar mais forte para viver neste mundo. Depois que a sua tribo foi morta, ela viveu caçando feras perigosas sozinha, até que o número das feras começou a diminuir. Então ela se mudou para a capital e se juntou ao exército imperial. Para ela, sua vida só mudou de matar feras para humanos, e isso não fazia diferença alguma. O Tatsumi a pergunta sobre a relíquia imperial dela, e ela diz que usa o sangue de uma fera perigosa que lhe permite o total controle sobre o elemento do gelo. No entanto, essa relíquia aumenta sua vontade de matar outras pessoas, mas ao fazer isso ela fica mais forte. Ao ouvir sua história, o Tatsumi percebe ele não poderá fazê-la mudar de ideia, e ele se sente triste e assustado com a ideia de enfrentá-la como uma inimiga no futuro. De volta à capital, descobrimos que o rapaz de cabelos prateados era o próprio filho do primeiro-ministro, chamado Shura. Ele libera sua relíquia e abre o portal de volta, e o Tatsumi entra primeiro para escapar da Esdeath. Ao voltar, ele rapidamente equipa o Incurcio e se torna invisível para se esconder atrás de uma pedra. Ele espera a Esdeath ir embora, sabendo que na próxima vez que eles se encontrarem, eles serão inimigos e terão que se matar. Depois que ela vai embora, o Tatsumi volta para a base e relata tudo que descobriu sobre ela. A chefe e o restante dos seus amigos o parabenizam por isso, e nesse dia também descobrimos que a chefe deles tem 20 e poucos anos. Caso alguém assistindo esse vídeo esteja a fim de pedir ela em namoro, todos os membros da Night Raid fazem sua refeição, e ela diz que o exército revolucionário estará dando seu primeiro passo para derrubar o governo corrupto, e que eles discutirão a sua estratégia após a refeição. Ela começa a explicar que há um grupo religioso chamado Caminho da Paz, que vem ganhando muitos seguidores recentemente, e que eles têm crescido bastante no Oriente. Esse grupo logo iniciará uma luta armada contra o governo corrupto, e levará as pessoas a lutarem contra as forças do Império. O Tatsumi diz que eles devem impedi-los, pois isso certamente resultará em muitas mortes, mas a chefe lhe diz que toda a nação já está farta, e que todos estão prontos para sacrificar suas vidas para abrir o caminho para um futuro melhor. Ela então diz que no passado, essas forças também tentaram lutar contra o Império, como os nortistas, mas o Império sempre foi capaz de derrotá-los. É por isso que dessa vez, eles vão se unir a eles e atacar o Império por todos os lados. Então, quando a insurreição religiosa começar, o exército revolucionário lançará um ataque em grande escala pelo sul, enquanto seus aliados no ocidente invadirão o Império, resultando também em um ataque de 3 frentes. Ela diz que o Império posicionou a maior parte das suas forças no sul para combater o exército revolucionário, mas devido a corrupções e às emoções injustas, a maioria dos oficiais decidiram ajudar a derrubar o governo e deixaram o exército revolucionário passar com uma rendição sem derramamento de sangue. Em meio a todo esse caos, o Império provavelmente enviará o comandante-chefe para enfrentar as forças que estão se rendendo, e essa será a chance deles de se infiltrarem no palácio e derrubar o primeiro-ministro. Ela então diz que a missão deles é ir atrás do Conselheiro, o fundador do Caminho da Paz. E como é possível ver, o Conselheiro Bolek é na verdade um espião enviado pelo primeiro-ministro para assumir o controle do grupo religioso. Ele mistura drogas à comida dos seus seguidores e os transforma em seus fantoches. A missão deles é matá-lo, para que a insurreição religiosa possa começar sem problemas. Além disso, foi solicitado que eles derrubem o Bols e a Kuromi dos guerreiros da Esdeath, pois eles
eles podem se mostrar inimigos formidáveis nessa guerra. Então, para começar, eles se farão de isca e atrairão esses inimigos poderosos para fora da capital, e depois os enfrentarão em uma batalha final para se livrar deles. Tudo isso antes do início da revolução. De volta à capital, o Ron informa a SDET que a Akame e a Miley da Night Raid foram vistos perto do lado leste da capital. A SDET imediatamente lhe dá a ordem para reunir os seus guerreiros, e eles partem para caçar seus alvos. Os espiões do exército revolucionário os veem saindo da capital e enviam um pássaro de transporte para a chefe, que a informa sobre a partida da SDET com seu grupo. A Najenda decide ir para o leste, em direção ao caminho da paz, enquanto o restante da Night Raid foi para o oeste, o que revelará apenas a Akame e a Mine, que já estão nos pôsteres de procurados. A SDET percebe essa coincidência e sente que esse deve ser o plano dos seus inimigos para atraí-los e emboscá-los. Ela então divide seu grupo em duas equipes, onde ela e mais dois irão para o leste atrás da Najenda, e o restante deles partirão em direção ao oeste atrás da Akame e da Mine. Eles seguem com esse plano, e a Kuromi segue para o oeste para enfrentar a Mine e a Akame. Em seu caminho, eles veem um espantalho de aparência engraçada e se perguntam do que se trata. Então a Mine tenta bater a Kuromi de longe, mas ela se esquiva no último momento. Nesse exato momento, Susano sai do espantalho e ataca o Wave de volta, o fazendo voar para longe. Nesse momento, a Najenda aparece junto com o restante dos membros da Night Raid, revelando que tudo ocorreu de acordo com o plano deles, e que agora eles têm a Kuromi e o Boss encurralados. O Tatsumi, a Leone e a Najenda ficam em frente ao Boss, e as coisas parecem muito boas para eles. Mas então a Kuromi libera sua relíquia, a Yatsufusa, que tem a capacidade de convocar e comandar o seu exército de zumbis. E a batalha começa quando ela convoca os restos mortais de uma fera gigante e perigosa, junto com outros 7 zumbis, que são amigos dela, que já morreram. A Akame considera isso uma chance, já que as reações da Kuromi seriam mais lentas, devido ao controle de 8 corpos ao mesmo tempo, e avança em direção a ela para eliminar. As duas começam a se enfrentar com suas espadas, mas um zumbi de um dos seus amigos de infância faz com que seja 2 contra 1 para Akame, e ela é forçada a recuar. O Boss usa essa chance para atirar nela, com a sua relíquia de lança-chamas, mas o Tatsumi entra em ação e a salva a tempo. Ele diz a ela para não perder a calma, para que eles possam vencer como uma equipe. A Kuromi ordena que a sua fera ataque todos com seu sopro de energia, e todos da Night Raid se veem obrigados a recuar para a floresta e emboscarem a Kuromi assim que for possível. A Mine tenta batê-la mais uma vez, mas ela é impedida por 2 zumbis, um empunhando uma lança e o outro com 2 armas. A Akame entra em combate com Boss, enquanto todos os outros lutam em uma batalha de 2 contra 1. O Susano diz a Najenda que ele pode cuidar da criatura poderosa que a Kuromi trouxe dos mortos sozinho, então ela deve ajudar os outros, e após ouvir isso ela parte para ajudar a Leone, que está enfrentando o zumbi ex-general do exército imperial, semelhante à Najenda. As duas conseguem empurrá-lo para trás, mas a Kuromi tira vantagem dessa distração e rapidamente corta um dos braços da Leone. A Leone usa sua força animalesca para estancar o sangramento, e depois segue as ordens da sua chefe para ajudar a Akame a derrotar o Boss. Ela avança para ajudá-la a lutar contra o Boss, e um outro zumbi que costumava ser um forte guarda-costas aparece. Enquanto isso, a Najenda luta contra o antigo general e consegue cortar sua cabeça, mas se era um zumbi, o corpo ainda continua se movendo, e ela fica realmente furiosa olhando para o corpo mutilado do seu antigo amigo morto. Por outro lado, Susano também mantém a fera gigante ocupada, e a Najenda permite que ele use sua habilidade oculta se for necessário. Ao mesmo tempo, o Tatsumi está lutando contra alguns inimigos que lhe dão um pouco de dificuldade, pois ambos estão atacando ao mesmo tempo, mas ele recebe uma ajuda da Chelsea e consegue cortar o zumbi mascarado ao meio. Depois disso, ele destrói a fera com seus tocos fortalecidos pelo Incúrcio. A Mine também cuida do inimigo que está lutando com ela, mas depois ela é capturada por um zumbi sapo. A Kuromi chega no local e ele diz que é apropriado que ela morra de forma semelhante como sua amiga, a Shelly, e o sapo a come junto com a sua relíquia. Nesse momento, o Tatsumi aparece e começa a lutar contra o zumbi lanceiro da Kuromi. Por outro lado, Susano ativa sua habilidade oculta que permite que ele drene a força vital do seu mestre e entre em uma espécie de modo berserker. Ele usa esse poder para destruir a fera perigosa em um único ataque, e depois leva a Najenda para se juntar com o Tatsumi. A Mine também cria uma saída pelo estômago do sapo, e todos eles cercam a Kuromi e o fantoche de lança. Enquanto isso, a Akame consegue cortar as pernas do zumbi e ataca diretamente o Boss, e a Leone usa essa distração para derrubá-lo, mas ela é baleada em seu braço, então ela simplesmente morde a relíquia e as mãos do Boss com suas mandíbulas bestiais. Eles dizem a ele para se render, pois ele não poderá usar a sua relíquia agora, e o Boss diz que sim, ele não pode mais usá-la. Então ele vai se explodir e levar todos com ele. Ele joga sua relíquia no ar e depois detona a relíquia, causando uma enorme explosão. O Tatsumi protege todos ao seu redor, agindo como um escudo graças ao Incúrcio, e a Leone salva a Akame ao agarrar um zumbi e usar como escudo, livrando-se da explosão, mas ainda sendo ferida. No entanto, ela diz que vai ficar bem graças à capacidade de regeneração da sua relíquia, mas deve levar um tempo até
até que ela se recupere. A Kuromi também consegue escapar da explosão e, surpreendentemente, o Bols também consegue fugir com vida e corre para a floresta. Ele pensa em se unir a Kuromi novamente para fugir, mas em seu caminho ele encontra uma garotinha chorando em uma árvore devido a uma lesão em seu joelho. Ele para ajudá-la e a menina o apunhala com uma arma venenosa e revela ser a Chelsea disfarçada como uma criança de um vilarejo que o Bols queimou. Nesse momento, o Lubbock também chega ao local. Ele diz que a Kuromi escapou, mas ele sabe a direção em que ela foi. A Chelsea diz que irá persegui-la e acabará com ela, ou então ela irá pegar mais zumbis e os atacará novamente no futuro. Ela diz ao Lubbock para voltar e enviar reforços, enquanto ela vai atrás da Kuromi. O Lubbock corre de volta para a base e conta a todos o que ela disse, e eles enviam Tatsumi e Akame para trazer a Chelsea de volta em segurança. Enquanto isso, a Chelsea se transformou no Bols e se encontrou com a Kuromi. Ela revela que aprendeu a personalidade e a maneira de falar de todos os soldados da SDET, tudo graças às informações que o Tatsumi trouxe, e ela usa suas habilidades para enganar completamente a Kuromi. Enquanto caminha junto com ela, a Kuromi de repente cai e diz que as drogas que a mantêm de pé acabaram e que ela precisa delas imediatamente. A Chelsea se abaixa e dá um tapinha em suas costas e depois a apunhala com uma agulha, aparentemente a derrubando. Ela então pega sua espada e começa a se afastar para longe, mas para sua surpresa, a Kuromi se levanta de volta e revela que, devido aos efeitos da nova droga que ela está tomando, ela está imune a qualquer tipo de droga e ela só morrerá se o seu coração for parado ou se sua cabeça for cortada. Ela então rapidamente pega sua espada da Chelsea e libera seus servos zumbi mais uma vez, os fazendo correr atrás dela. A Chelsea usa uma bomba de fumaça e depois foge, mas ela é rapidamente pega pelo lanceiro que corta o seu braço, enquanto o outro atira nela ao mesmo tempo. E é assim que perdemos o terceiro membro da Night Raid desde que o Tatsumi se uniu a eles. De volta à cidade, o Tatsumi e a Akame estão procurando a Chelsea e seguem um rastro de sangue vindo da floresta até a cidade. O Tatsumi corre pelas ruas e, por fim, ele acaba na praça central da cidade, onde um grupo de pessoas estão aglomeradas ao redor da peça central. Ele olha para cima para ver o que todos estão olhando e imediatamente cai de joelhos quando percebe que todos estão olhando para a cabeça da sua companheira erguida, para mostrar o que acontecerá com aqueles que se rebelarem contra o Império. Além disso, Wave percebe que a Kuromi ainda não se recuperou dos seus ferimentos e que ela está se esforçando demais. Ele a confronta e lhe diz que pedirá a SDET que não a obrigue a ir para a próxima missão, mas a Kuromi revela que se ela se afastar das pessoas poderosas, ela será morta, pois ela é um dos principais alvos da Night Raid. Ela diz que não quer isso, e se ela tiver que morrer, ela prefere morrer lutando ao lado dos seus companheiros de equipe. Durante a noite, a Akame se encontra com alguns espiões do exército revolucionário para trocar informações, mas eles são mortos por Ibara, um dos 4 figurantes recém-descobertos. Ele enfrenta a Akame em batalha e mostra o seu corpo extremamente flexível, dizendo que estava treinando para as Olimpíadas. No início, a Akame teve alguns problemas, mas em um momento da batalha ela consegue cortá-la ao meio e sai vitoriosa. No entanto, ela é avistada pelo Run, que agradece a ela por lhe mostrar sua relíquia, e em seguida voa para relatar a SDET tudo que ele descobriu sobre a Akame. Do outro lado da tela, o Lubbock sofre uma emboscada daqueles 2 novos inimigos, porque eles suspeitam que ele seja um dos membros da Night Raid, devido às suas roupas revestidas e do seu estilo de personagem principal. Um homem chamado Sten consegue dar um soco no Lubbock, e o Lubbock aproveita essa chance e age como se estivesse morto. Rapidamente, ele usa os seus fios para parar o seu coração por um tempo, para convencê-los de que ele está realmente morto, e assim eles o deixariam em paz. Mas infelizmente para ele, os inimigos encontram uma jovem garota, que é uma espiã revolucionária, e eles decidem matá-la. Olhando para isso, o verdadeiro homem honrado dentro do Lubbock acorda, e ele decide enfrentá-los em uma batalha. Ele libera seus fios e começa a lutar contra os 2 inimigos simultaneamente. Ele parte para a ofensiva, criando um machado de batalha com seu arame, e mantendo alguns fios para defendê-lo também. Ele ataca o Stern com o machado, mas ele simplesmente interrompe o golpe com suas próprias mãos. O Stern diz que é inútil tentar lutar com ele dessa forma, mas o Lubbock diz que o seu objetivo era distraí-los, e eles se viram de costas para descobrir que a garota jovem fugiu, enquanto eles estavam ocupados lutando contra ele. Com isso, o Lubbock considera o seu trabalho feito e foge deles, mas o Stern decide persegui-lo, mas ele se vê preso em seus fios, e quando ele esbarra em um fio, ele quase tem sua cabeça cortada, e então o Lubbock atira em seu peito com uma lança de arame. Depois disso, ele desfaz os fios de dentro do seu corpo, os fazendo esmagar o seu coração, o que derruba o gigante. Depois disso, ele enfrenta a Maz, colocando uma rede de fios ao redor dela. A Maz usa sua técnica ninja secreta e cobre as cordas com um líquido viscoso que as torna inúteis. Em seguida, ela chuta o Lubbock e se aproxima dele para acabar com ele. O Lubbock atira 2 facas contra ela em um último esforço, mas ela simplesmente se esquiva, então se aproxima para pegar o Lubbock e matá-lo. Mas nesse momento, as facas voltam e a atingem nas costas, perfurando seu coração. É revelado então que o Lubbock controlou as facas, prendendo suas cordas a elas, e sem mais nem menos, ele consegue escapar com sucesso, derrotando 2 grandes ameaças. Enquanto todos
estão lutando e lidando com os inimigos, a Mine e o Tatsumi têm uma boa sorte pela primeira vez e não encontram nenhum inimigo. Ao invés disso, eles acabam encontrando o líder e fundador do grupo religioso, que os vê brigando um com o outro e pensa que eles formam um ótimo casal. E depois de sua missão de reconhecimento, todos se encontram e decidem continuar seu plano. Eles se dividem em duas partes, onde o Tatsumi e a Mine formam uma dupla e atraem o maior número possível de inimigos, enquanto o restante do grupo se infiltrará no prédio e eliminarão o alvo deles. O Susano e a Leonen fazem uso total da força e invadem o prédio pela porta da frente para atrair a Kuromi, enquanto o Tatsumi e a Mine conseguem pegar a Seiryu e o último demônio, a Suzuka, fazendo com que ambos os sigam. Eles os levam a algumas ruínas antigas fora da cidade, onde a Seiryu começa a batalha lançando um ataque de armas contra eles, mas o Tatsumi pega a Mine e foge com sua relíquia. Eles então são atacados pela Suzuka e o Tatsumi se envolve com ela e a leva para dentro das ruínas, enquanto a Mine se prepara para atirar na Seiryu e se vingar pela morte da Mine. A Seiryu percebe sua presença e lança o seu míssil mais poderoso contra ela, mas a Mine o rebate com uma explosão de energia. A Seiryu então se lança para frente em direção a Mine junto com sua relíquia, mas a Mine atira no cachorro e em seguida começa a modificar a sua relíquia para acabar com eles. A Seiryu diz que ela a matará e alimentará o seu cachorro com o corpo dela, assim como ela fez com o corpo da Shelly e o corpo da Chelsea. Isso deixa a Mine furiosa e ela simplesmente começa a soltar uma enxurrada de balas de energia com a sua arma modificada contra a Seiryu. Ao fazer isso, ela consegue danificar o núcleo do cão e a Seiryu é obrigada a usar o seu último recurso, que faz com que a sua relíquia exploda, mas a Mine pula para trás, a tempo de se esquivar da explosão. A Seiryu segue atrás dela e tenta atirar nela com uma arma de dentro de sua boca, mas a Mine bloqueia as balas com sua relíquia. No entanto, a Seiryu segue em frente e aproveita a chance para dar um soco com força em suas entranhas, o que a faz voar para trás. Enquanto isso, o Tatsumi continua sua luta contra a Suzuka dentro das ruínas e decide enterrá-la viva, quebrando as paredes e os pilares do antigo edifício. Felizmente, do lado dele dá tudo certo e ele derrota definitivamente sua inimiga. Do lado de fora, a Seiryu vai até a Mine para acabar com ela e manda o seu cão atrás dela com seu último suspiro. A Mine decide que não é hora de morrer e pega sua arma e a muda para a configuração de feixe de energia e em seguida pega os dois de surpresa com um disparo insanamente forte que rasga o cão e a Seiryu, acabando com os dois de uma vez só. E depois de passar muito sufoco para finalmente conseguir eliminar essa maldita garota e o seu cachorro imundo, a Mine precisa fugir para não ser pega em uma explosão. No entanto, ela está muito machucada para fugir. Ela amaldiçoou seu destino, mas nesse momento, o Tatsumi chega e a salva da explosão final. E como eu imaginava, os dois se apaixonam um pelo outro bem nesse exato momento. Enquanto isso, a Nagenda e os outros membros da Night Raid conseguem assassinar os seus principais alvos. E no final, isso prova ser uma grande vitória para o exército revolucionário e também para o Tatsumi. Com o sucesso de sua missão, a rebelião finalmente começa e o exército revolucionário começa a marchar em direção à capital pelo sul. Conforme o planejado, os oficiais estacionados nos fortes se demitem um após o outro, sem lutar, e os revolucionários continuam avançando. Para combater esses avanços, o primeiro-ministro decide usar tudo que ele tem. Ele pede ao comandante-chefe para falar com seus homens e também pede ao seu próprio filho, o Shura, que vá lutar. Ele também apresenta o seu grupo de policiais especiais para cuidar da Night Raid. A SDET acaba sendo enviada para o oeste para lidar com os revolucionários, enquanto os membros restantes do exército pessoal dela são colocados de prontidão na capital. Eles se perguntam por que não estão sendo enviados para a linha de frente, mas então a Kuromi cai no chão e de repente fica inconsciente. Enquanto as forças avançam, a missão da Night Raid é se infiltrar no palácio e derrubar o primeiro-ministro. A Leone e companhia vão até os túneis subterrâneos do esgoto, enquanto Tatsumi e o Lubok são escolhidos para se juntarem aos espiões revolucionários de dentro do palácio, se infiltrando com antecedência. Eles se encontram com a filha de um dos tutores de alto escalão do exército imperial, e ela os leva para dentro do palácio, para que eles possam se encontrar com os revolucionários que estão lá dentro. Mas quando eles chegam ao edifício, ninguém responde de dentro, e o Lubok percebe que tem sangue saindo do interior. Ele abre a porta e eles acabam encontrando todos mortos lá dentro. De repente, os cadáveres começam a inchar e explodem o prédio inteiro, e nesse momento o Shura se revela em meio à fumaça e cerca ambos com sua equipe. Ele percebe que o Tatsumi é o mesmo cara que ele teletransportou para aquela ilha com a SDET e se pergunta o que está acontecendo. O Tatsumi diz que isso significa que ele é a pessoa por trás do incidente da fera perigosa e pula para atacá-lo. Mas nesse momento, um usuário de relíquia imperial aparece. Ele se apresenta e começa a lutar com o Tatsumi, batendo nele com seus pesados socos de infusão de raios. O Tatsumi se equipa com um incúrsio e tenta trocar golpes com ele. O homem o elogia por sua habilidade e trabalho duro, mas depois o nocauteia com um enorme ataque de raio. Enquanto isso, Lubok luta contra o Shura. O Shura é um excelente artista marcial e usa muito bem sua relíquia
relíquia de teleporte, mas além disso, ele injeta em si mesmo uma droga que aumenta o seu poder ainda mais. Após fazer isso, em um primeiro momento, ele domina imediatamente seu inimigo com seus golpes de teleporte infinitos, mas o Lubbock usa esse tempo para instalar seus fios por toda parte. Ele decide atrair o inimigo para uma armadilha, mas então a garota revolucionária o segura por trás e diz que está fazendo isso para que o Shura deixe os seus pais irem embora. Mas ao invés de fazer isso, o Shura a golpeia. Ele diz que havia lhe dito para ela não interferir em sua diversão e diz que irá acabar com ele. Mas o Lubbock faz a sua jogada e corta a mão do Shura, que estava segurando sua relíquia, e diz que ele já está sob sua armadilha. As coisas começam a ficar boas para ele, mas a mesma garota idiota se levanta e apunhala o Lubbock nas costas antes de morrer, pedindo ao Shura que liberte os seus pais. Ao ver isso, ele começa a rir e diz que já havia matado os pais dela, dizendo que ela é apenas uma garota estúpida. Ele pega sua relíquia de volta e depois teleporta o Lubbock para uma outra dimensão. O Lubbock, no entanto, o segura com seus fios e o puxa para o mesmo lugar que ele. Os dois lutam lá dentro e o Lubbock o golpeia com a sua lança de fios e esmaga o seu coração, assim como ele fez com Sten. Ele então cai do portal com o ferimento da facada, mas infelizmente, ao invés de encontrar o Tatsumi, ele se encontra com outros inimigos que estavam esperando por ele, com as suas lanças erguidas, e o Lubbock cai para a morte ao ser empalado por elas em sua descida. O Tatsumi grita o seu nome e ao invés de morrer, ele é capturado. De volta ao palácio, o primeiro-ministro é informado sobre a morte do seu filho e como ele lutou bravamente contra os assassinos da Night Raid. O primeiro-ministro chora pelo seu filho por cerca de 5 segundos e depois diz que tanto faz e continua a comer o seu pedaço de frango. E seguindo com o relatório, o homem lhe diz que eles levaram outro integrante da Night Raid como prisioneiro e decidiram torturá-lo até a morte e fazer dele um exemplo para colocar medo nos outros revolucionários. Nesse momento, a Esdet chega ao escritório e diz que cuidará desse assunto, e em seu coração ela diz que não deixará ninguém ficar com Tatsumi. No dia seguinte, eles ficam sabendo que haverá uma execução pública dele, e na noite seguinte, a Mairi decide ir sozinha salvar o Tatsumi, mas a Akami a impede no caminho. Ela lhe diz para não tentar impedi-la, mas a Akami diz que ela está aqui para ajudá-la. Nesse momento, a Leone aparece por trás e diz que também veio para ajudar, pois foi ela quem colocou o Tatsumi no grupo deles, e a chefe diz que não pode impedi-las, e na verdade ela diz que a própria Night Raid deve impedir essa execução, pois se o Tatsumi for usado de exemplo, a moral do exército revolucionário irá abaixar, e assim todos eles partem para salvar o Tatsumi. De volta à cela, a Esdet confronta o Tatsumi, e ele diz que finalmente se juntou ao exército revolucionário. Ela então diz a ele para deixá-los e vir com ela, que ela usará o seu poder para perdoá-lo por todos os seus crimes passados, mas o Tatsumi diz que não pode ficar com alguém que apoia a destruição. Ela tenta convencê-lo a se unir a ela, mas percebe que ele está decidido, e por isso ela diz que ela mesma fará a execução dele, e verá o quão forte é a sua vontade de viver. No dia seguinte, todos se reúnem no Coliseu, com uma grande multidão presente, estando até mesmo o Imperador Criança e o primeiro-ministro lá. O homem com a relíquia de raios está fazendo um serviço de segurança, enquanto a Esdet se aproxima do Tatsumi com a sua espada, pronta para fazer a sua execução. Ela então aponta sua lâmina para ele e rasga sua camisa, dizendo que irá começar agora, mas nesse momento a Mine atira nela, obviamente não acertando. Em seguida ela dispara vários feixes de energia, fazendo com que ela se afaste do Tatsumi, e todos da Night Raid voam sobre o Coliseu. Em seguida, os explosivos que o Lubbock havia plantado no Coliseu são explodidos, e isso faz com que a Esdet caia no subsolo. Eles são alvejados pelos raios do seu inimigo, e a Najenda também desce com sua relíquia, o Susano, para enfrentar a Esdet. Enquanto isso, a Leone se junta a Mine, enquanto a Akami se infiltra no palácio, tendo o objetivo de manter os guerreiros da Esdet longe, e possivelmente matar o primeiro-ministro. A Mine e a Leone lutam contra o inimigo de raios, mas ele se mostra poderoso demais para elas enfrentarem. A Leone tenta enfrentá-lo em um combate corpo a corpo, para dar a Mine a oportunidade para que ela o derrube, mas o inimigo a paralisa com o seu relâmpago e rebate os tiros da Mine. A luta continua por um tempo, e elas não encontram nenhuma oportunidade para o derrotar. Ele consegue usar até mesmo um raio que é mais poderoso que um disparo da Mine, o que lentamente acaba com as suas esperanças. Enquanto isso, a Akami conseguiu invadir o gabinete do primeiro-ministro, mas ao invés dele, ela só encontra a chave do Incúrcio. Ela recupera a chave e corre de volta para o Coliseu para ajudar os outros. Lá, a Mine sofre um golpe direto do inimigo, e ela fica bem perto da morte, mas com suas emoções pelo Tatsumi queimando e o seu nível de perigo tão alto, ela pede para que a sua arma responda aos seus sentimentos, e rapidamente atira no Budo com um feixe de energia mais poderoso que pode, queimando sua arma imperial ao usar o máximo de sua energia. O Budo tenta contra-atacar com um raio novamente, mas dessa vez o ataque da Mine o supera e o atravessa, o derrubando de uma vez por todas. Depois que ele é derrotado, a Mine cai da sua plataforma, e o Tatsumi chega a tempo com um Incúrcio para pegá-la. Por outro lado, a Najenda e o Susano lutam contra a Esdet, mas ela é forte
demais para eles. Ela luta contra o Suzano e depois o congela com um único toque. A Najenda então usa a habilidade oculta do Suzano, fazendo ele se transformar, e assim eles conquistam uma posição de igualdade contra ela. O Tatsumi resgata a Mine de uma situação ruim, e a Najenda diz a todos para se retirarem, e tenta segurar a Esdet para que eles possam escapar, mas a Esdet não quer saber disso, e usa rapidamente a sua habilidade oculta que a permite congelar o tempo. Ela usa essa habilidade para matar o Suzano, destruindo seu núcleo, deixando a situação péssima para a Night Raid, mas então a Najenda alimenta o Suzano com a sua força vital, fazendo-o reviver como seu último recurso. O Suzano diz que vai segurá-la, e diz para todos os outros fugirem, e começa a lutar novamente contra a S10. Os dois se envolvem em uma batalha feroz, enquanto os outros fogem. O Tatsumi corre desesperadamente levando a Mine na esperança de conseguir tratá-la, mas a Mine diz a ele que já é tarde demais, e que ela não pode se recuperar rapidamente como a Leone. Ela pede para que ele a coloque no chão, e então eles se beijam. Ela lhe agradece por tudo e por amá-la, e então ela morre em seus braços. Com isso, a Najenda perde o Suzano e a Mine, mas consegue recuperar o Tatsumi e se livrar do comandante-chefe, aquele maldito usuário de raios. E após garantir essa vitória, os revolucionários se aproximam da capital, e a Esdet é enviada para a linha de frente. O Ran conversa com Wave e a Kuromi, dizendo que eles devem fugir agora mesmo, pois ninguém vai se dar ao trabalho de persegui-los, mas a Kuromi diz que ela precisa resolver as coisas com a sua irmã. Depois disso, eles matam muitos revolucionários, e a Kuromi envia uma mensagem secreta para Akami para encontrar sozinha em um lugar que ambas conhecem. A Akami decide ir sozinha e respeitar os desejos da sua irmã mais nova, e o Tatsumi diz a ela para voltar vivo. Enquanto isso, o primeiro-ministro manipula o pequeno imperador para que ele use a relíquia definitiva que requer a sua autoridade como imperador para ser usada. E então, durante a noite, a Akami caminha até o local e se encontra com a Kuromi. Elas se encontram no antigo orfanato e relembram sua infância. A Kuromi então diz a Akami que ela a atraiu ao se juntar ao exército revolucionário, deixando-a para trás. E então, as duas começam a lutar. A Kuromi ativa sua relíquia e chama seus zumbis, mas suas condições são péssimas devido ao estado que ela está. A Akami percebe isso e decide terminar a luta o mais rápido possível. Todos começam a se enfrentar com espadas, e a Akami consegue dominá-los nessa batalha de 3 contra 1. De volta ao palácio, Wave pergunta a Ran para onde a Kuromi foi. Acontece que ele descobriu da batalha dela contra a Akami, e ele quer salvar a Kuromi a todo custo. De volta ao campo de batalha, a luta das irmãs desperta um perigo experimental adormecido. A fera mata os dois zumbis fortes e atinge a Kuromi também, mas a Akami a salva, e em seguida, as duas eliminam essa criatura como nos bons e velhos tempos. Mas depois disso, as duas começam a lutar mais uma vez. A Kuromi chama novamente os seus zumbis, mas a Akami os elimina rapidamente, e em seguida avança para desferir o golpe final em sua irmã. Mas nesse momento, Wave chega e a empurra para trás. Ele diz que veio até ali para impedir a briga delas, mas o Tatsumi também chega e empurra o Wave de volta. Ele diz que para algumas coisas, a única maneira de avançar é deixar as garotas resolverem as coisas do jeito delas, e a Kuromi diz ao Wave que ela também quer isso. Ela o agradece por ter vindo e diz que gostaria que eles tivessem se aproximado antes, talvez em circunstâncias diferentes, e depois de ouvir isso, o Wave se vê obrigado a assistir a Kuromi morrendo na sua frente, e é exatamente isso que acontece, pois a Akami acaba com a Kuromi rapidamente, a fazendo descansar de uma vez por todas. Eles entregam o corpo dela ao Wave, e ele pergunta a eles pelo que eles estão lutando, mas eles vão embora sem responder, pois o Wave é um inimigo e nunca entenderia o quão suja a capital imperial é. De volta ao palácio, o primeiro-ministro leva o imperador até a última relíquia imperial e diz a ele para ativá-la, pois como imperador é o seu dever proteger o povo dessa rebelião. Agora que os principais inimigos estão fora do seu caminho, o exército revolucionário decide marchar para dentro do palácio e finalmente libertar essa nação da tirania do primeiro-ministro. A Najenda lidera os revolucionários na linha de frente, enquanto o Tatsumi, a Leone e a Akami se infiltram no palácio para tomar a cabeça dos líderes corruptos. Uma vez no interior do palácio, eles são confrontados por muitos cavaleiros, mas o Ran chega e diz que vai lidar com o ataque da Night Raid. A Leone então decide lutar sozinha contra ele e diz ao Tatsumi e a Akami para avançarem e terminarem o trabalho. Ela pergunta ao Ran por que ele está lutando ao lado do primeiro-ministro, e ele diz que também está ciente da opressão do Império, mas ele queria mudar as coisas por dentro. No entanto, toda essa rebelião começou e agora ele está com raiva. A Leone acha que a sua atitude é muito infantil e eles acabam se envolvendo em uma batalha de gato e pássaro. Dentro da sala do tribunal, o Tatsumi e a Akami entram e enfrentam o imperador e o primeiro-ministro. A Akami tenta acertar as contas arrancando a cabeça do inimigo, mas ela é bloqueada por um campo de força que o protege. Ele revela que a relíquia definitiva já foi ativada e nesse momento, o palácio inteiro desmorona e de dentro dele surge o imperador em seu mecha gigante, totalmente submetido a uma lavagem cerebral. O imperador libera um ataque de raio laser que mata muitas pessoas, além de demolir um monte de casas na capital. O Wave assiste tudo à distância e decide
decide lutar com os revolucionários. A Akame e o restante dos revolucionários lutam contra as forças imperiais, lideradas pela SDET, enquanto o Tatsumi enfrenta o Imperador, que pilota o mecha gigante. O Imperador lhe dá um soco, e o Tatsumi decide usar a técnica mais usada no final dos animes, o famoso discurso do herói. Ele começa a lutar contra o Imperador, que tem força bastante para o destruir, mas o Tatsumi continua lutando e dizendo a ele como as pessoas estão sofrendo por conta das suas ações, revelando ao pequeno Imperador que ele está sendo manipulado pelo primeiro-ministro. O garoto se irrita e decide calá-lo pisoteando, mas Wave chega bem a tempo e salva o Tatsumi. O garoto pássaro também decide parar de revidar e se concentra em salvar as pessoas do Império ao lado da Leone. Depois disso, o Tatsumi e o Wave lutam contra o mecha gigante e durante a luta, o Tatsumi descobre um ponto fraco no mecha do Imperador. Ele pede a ajuda do Wave e os dois conseguem causar grandes danos a ele. Sentindo muita dor, o Imperador abate os dois com um raio laser, nocauteando o Wave no processo. Nesse momento difícil, o Tatsumi se lembra do conselho antigo do Bullet e chama o Incursio novamente, fazendo com que o poder da sua armadura evolua. Tudo isso numa tentativa de mostrar que ele é o personagem principal dessa história. Agora, brilhando com uma aura dourada e com novas asas, o Tatsumi se esquiva de todos os ataques e ataca o mecha gigante a toda força, conseguindo destruí-lo no processo. Mas então, o Tatsumi vê o mecha gigante caindo sobre um grupo de figurantes inúteis que poderiam ser facilmente ignorados. Mas o Tatsumi é um grande herói e ele corre para salvá-los. Ele segura o mecha gigante e consegue impedir que ele caia sobre os figurantes, mas durante o processo ele perde muito sangue e acaba dando seu último suspiro como um verdadeiro herói, que no fim apenas deixou a verdadeira personagem principal terminar a revolução. A Akame corre em sua direção e grita perguntando sobre a sua promessa de nunca morrer. Nesse momento a SDET também chega e a Akame lhe diz que o Tatsumi morreu. Com o Tatsumi abatido e o Imperador derrotado, o exército revolucionário está prestes a vencer, mas a SDET ainda está entre a liberdade deles. Ela aceita o fato do Império ter caído, mas diz que a sua caçada continua. Ela diz que o Tatsumi morreu porque ele é fraco e em seguida cria uma arena murada ao redor da Akame de si mesma. Ela diz que simplesmente marchará para o próximo campo de batalha e se não houver lugar onde ela possa lutar, ela mesma criará um. A Akame diz que não pode permitir que uma pessoa como ela exista em um mundo pacífico, que todos eles se sacrificaram tanto para criar, e as duas se envolvem na batalha final, que decidirá o destino da nação. As duas começam a trocar golpes de espadas, e a princípio a Akame consegue se igualar ao poder da SDET, mas ela se mostra forte demais com as suas habilidades de gelo super poderosas. Quando as coisas começam a ficar ruins, a Akame decide usar sua habilidade oculta, e ela se corta com a sua lâmina. O veneno da sua arma corre em suas veias, e isso permite que ela se transforme em seu estado demoníaco, o que aumenta tremendamente todos os seus atributos físicos, menos o tamanho dos seus canhões frontais. Ela retoma a batalha, dando tudo de si, até que a Akame consegue fazer um pequeno corte na SDET. O veneno começa a se espalhar pelo seu braço rapidamente, mas a SDET corta o seu braço e continua lutando contra a Akame, literalmente com uma mão só. A batalha continua, mas os poderes demoníacos da Akame são demais para a SDET, e ela é forçada a usar sua habilidade oculta, que ela só pode usar uma única vez por dia. Ela para o tempo quando a Akame está bem na frente dela e em seguida esfaqueia o seu coração. Mas assim que faz isso, ela percebe que essa Akame é apenas uma imagem posterior e se pergunta onde está a verdadeira Akame. Quando o tempo é restaurado ao normal, a Akame a golpeia de cima para baixo e diz que estava tomando cuidado com a sua habilidade oculta que matou Susano. A SDET aceita sua derrota e em seguida ergue uma parede de gelo entre elas e caminha em direção ao corpo morto do Tatsumi. Ela o abraça e diz que agora eles finalmente estarão juntos, e sem mais nem menos, ela faz com que o corpo dela e do Tatsumi desapareçam no ar. Com a batalha final vencida e todos mortos, finalmente chegou o momento do que todos nós estávamos esperando. Comemorar? Não. A morte do primeiro-ministro. Ele decide fugir e escapar em meio a toda essa confusão, mas a Leone é mais rápida e percebe sua fuga. Ela o confronta em uma passagem secreta e avança para dar um fim à sua vida, mas ele revela sua relíquia escondida, que tem a capacidade de destruir qualquer relíquia em que for usada. Ele destrói o cinto da Leone e depois atira nela com uma pistola, mas a Leone não quer saber disso e lhe dá um soco no nariz e o derruba. O ministro atira várias vezes em seu estômago, mas a Leone aguenta tudo e continua a bater nele com os punhos e esmaga sua cabeça no processo. Depois disso, ela vai ao encontro da Akame e se despede dela enquanto esconde seus ferimentos. Em seguida, ela volta para a favela onde nasceu e vê que todos estão felizes que a revolução deu certo. E em seguida, ela morre pacificamente enquanto sangra por conta dos seus ferimentos. Depois disso, todos executam publicamente o Imperador Criança e a Nagenda é nomeada para construir as bases para uma nova nação. A Akame decide correr para o leste para estabelecer melhor a sua conexão com a nova nação e se despede da Nagenda para finalmente partir, percebendo que no fim, mesmo Tatsumi tendo muito mais tempo de tela que ela, ele nunca foi o verdadeiro personagem principal, e sim ela. Afinal de contas, o nome do anime
é Akame ga Kill.